senhor falou de reforma política. Nós tivemos uma reforma, uma tentativa de uma reforma com a questão aí do ficha limpa. Ocorre que os ministros, eles estão imunes, porque não são parlamentares, não tem pessoas, tal. Duas indicações do PMDB já, tanto na saúde como também no turismo, são pessoas que já têm uma ficha, e já têm uma ficha suja. Então, os dois. É possível se pensar em evoluir, primeiro, numa reforma política, quando a gente já tem, entrando no governo, ministros que já têm alguma pendência com o judiciário. É possível a gente pensar em reformas quando os partidos pensam muito mais no crescimento partidário do que propriamente no crescimento do país? Essa aliança com o PMDB, por exemplo. Uma aliança importante. A aliança do PT com o PMDB, no meu entendimento, foi uma aliança estratégica, uma aliança importante. E isso não quer dizer que mesmo o PT ou o PMDB sejam imunes a críticas, né, e a problemas que possam ser questionados pela sociedade. Mas a aliança é uma aliança política importante e que foi estratégica para garantir não apenas a eleição da Dilma Rousseff, como também a continuidade desse processo de mudança que o Brasil está vivendo. Agora, eu vejo que nessa questão de questionamento, primeiro o papel do judiciário. Você tocou bem, quer dizer, uma coisa é o papel do judiciário, o judiciário tem independência, não há como você interferir nas decisões do judiciário. Você fala assim, mas então, e no campo político, como é que fica? O judiciário não toma a decisão que às vezes a sociedade acharia que devia ser. A sociedade tem possibilidade de tomar essa decisão no voto. É esse o papel da sociedade, porque aqueles que são políticos, eles não são igual os membros do Poder Judiciário. Os membros do Poder Judiciário, eles chegam lá por concurso e eles, independente da decisão, se o povo concorda ou não concorda, não tem jeito de mudá-los. Agora, política não. Política a sociedade escolhe. E a sociedade tem a oportunidade de 4 em 4 anos de poder definir. Eu acho que este é eu diria, o remédio mais eficiente do que qualquer lei para barrar o que se diz ficha suja, irregularidade e tal. É o voto. A população, ela acha que a pessoa está errada ou que ela está com um comportamento que não é um comportamento idôneo, a sociedade, por si só, ela tira, porque aquela pessoa, na política, ela não ganha aquele cargo para a vida toda, ela ganha por um período e ele tem que ser renovado, justamente para que a sociedade possa julgar se a pessoa está dentro daquele período que ela exerceu o trabalho, se ela está exercendo com dignidade de acordo com as expectativas que a sociedade tem sobre ele. Mas a sociedade não vota em ministro nem secretário. Mas vota nos partidos que indicam, né? E o governo que indica ministro desse ou secretário desse pode ser rejeitado na frente, se a sociedade achar que aquela indicação foi incorreta. Mas o que a realidade tem mostrado, os grandes escândalos dos governos são de ministros que não têm muita ligação. Temos a questão do Bampará, de Fernando Henrique, desvio de 32 bilhões de reais. Tivemos a questão dos Correios, onde existiam ali pessoas, ministros, que tinham uma ligação muito mais financeira do que ideológica com os partidos. Não, mas eu estou falando de quem indica também. Sim. Né? Porque quem indica, se a sociedade achar que aquela indicação é um equívoco, pode cobrar de quem indica, que foi eleito. Nesse caso, por exemplo, do PMDB lá do Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, o governador se esquivou. Ele disse que não era da cota dele. Agora temos aí o ministro aí do Turismo. O PMDB também se esquiva, diz que não é uma indicação deles, de membros do partido. Vai ser fácil administrar o país com vice do tamanho que o PT escolheu, Michel Temer, que é um dos caciques do PMDB? O senhor acha que vai ser fácil administrar? Não é fácil administrar, não por isso. Não é fácil administrar o país pelos desafios que o Brasil tem. O Brasil tem inúmeros desafios, nós discutimos aqui, setores ainda que já avançaram, mas que estão muito aquém daquilo que nós necessitamos, então precisa se fazer muito ainda. Este é o desafio maior. Acho que a aliança que nós fizemos e a presença do PMDB no governo
contribui, colabora, dá governabilidade, dá condição para que possa se enfrentar os problemas sem ter que enfrentar problemas além daqueles naturais da administração, que é o problema de governabilidade, por exemplo, que o presidente Lula enfrentou no seu primeiro governo. Aquilo ali foi uma realidade muito mais difícil e que eu vejo que agora a nossa presidente eleita Dilma Rousseff terá mais tranquilidade para poder assumir as suas ações perante o governo. Falar com o senhor é sempre bom, porque a gente tem essa discussão sadia e é bom a gente conversar com pessoas que têm um profundo conhecimento da política, economia, essas coisas. Mas o assunto a seguir vai ser a nossa política local. Governo novo, a eleição na Câmara Municipal, prefeito de Goiânia do PT. Perfeitamente. E isso nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. A gente volta em instantes com o Jornal Argumento.